Muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Agradeço especialmente a professora Lilian John, o professor Luiz John, Denise, Bruno e Saramba, todos que Saramba. Tenho grande respeito a todos eles e grande fã de todos eles. Muito feliz ter esse tipo de evento pela primeira vez. Muito obrigado. Boa tarde a todos, agradeço pela presença de todos, muito obrigado por estarem aqui. A gente está trazendo aqui em alguma medida pessoas que pesquisam esses temas no Brasil. São pessoas que estão em alguma medida liderando essas pesquisas, em cada âmbito, cada um à sua maneira. Estou com esse livro aqui, eu trouxe aqui, pode passar na plateia, este aqui, né? E quando eu quis produzir esse livro, existia uma editora chamada Rosita, que era uma editora muito famosa na época de livros sobre Japão. Ela publicou muita coisa sobre o Japão. Era uma editora muito alternativa, digamos assim, né? E ela era uma pessoa muito iluminada, uma senhora de origem alemã. E quando estava tudo certo para a gente editar o livro por essa editora, quando ela leu o meu prefácio, cujo título é O Despertar Doloroso do País da Manhã Serena, né? Porque esses poemas tratam da época da ocupação japonesa, né? Então, o despertar doloroso era a Coreia se despertando para a modernidade, mas que esse despertar era um despertar muito doloroso. Quando eu expliquei tudo aquilo, e eu escrevi no prefácio, ela se recusou a editar o livro, porque ela disse que eu estava aproveitando a ocasião para falar mal dos japoneses. É porque hoje em dia, na minha época, vira e mexe tinha filmes sobre Vietnã, né? Hoje em dia aquilo deu uma baixada. Teve uma época em que tinha muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Isso também esgotou um pouco. E agora, recentemente, eu vi algumas coisas saindo sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Como 1917, né? Então, esses temas foram muito falados na minha época. Mas a Guerra da Coreia e a ocupação japonesa sobre a Coreia era um tema muito pouco falado. Hoje está sendo falado graças à projeção que a Coreia está tendo no mundo, certo? E com isso, né, a história coreana está vindo à tona, né? Mas naquela época ela achava que eu tinha exagerado, né? Porque ela tinha desconhecimento completo. E todos sabem que os japoneses são muito bem quistos pelos brasileiros em geral, né? E ela achou que eu estava aproveitando de uma forma maldosa a oportunidade para falar mal deles, né? E aí acabei editando o livro por uma outra editora, né? Claro que acho que todos aqui têm essa dimensão de que a nossa intenção não é falar mal dos japoneses, tá certo? Por favor, não me entendam mal, né? Mas eu queria mostrar o quanto o cenário mudou de lá para cá, né? Aliás, eu estou me sentindo a mais velha das mulheres aqui, né? São 10 contos, na época a maioria estavam vivos. Um ou outro estava morto. E então, como a editora disse que não pagaria direitos autorais, porque não ia cobrir os custos, né? Eles pediram para que eu falasse com cada autor, conseguir uma autorização deles para traduzir o conto. E eu, na maior ingenuidade, né, e na época não existia mídias digitais,
editais. Eu tinha que ligar por telefone internacional, que custava os olhos da cara. Liguei para as pessoas e consegui as cartas de autorização por fax, uma coisa que nem existe hoje. Muito bem, eu falei, bom, eu fiz a minha parte. Quando foi publicar, o editor disse, não, o que você tem é uma autorização para traduzir, não para imprimir. Lá fui eu tentar ter a autorização de todo mundo para imprimir o livro e para que eles não ganhassem direitos autorais. Veja, na época, esses autores não eram traduzidos no exterior. O mundo não tinha o menor interesse em saber sobre o que os escritores coreanos estavam escrevendo. Portanto, era ainda possível conseguir autorização para publicar sem pagar direitos autorais para os coreanos, né? Eu fiz mestrado na Coreia, na Universidade de Yonsei, e uma vez eu tinha três professores da pós-graduação, um na área de crítica literária, outro na área de poesia, outro na área de prosa. Como eu fiz na prosa, eu tinha esse professor, meu orientador, e uma vez ele sentou comigo e fez eu tenho esse escrito à mão até os dias de hoje, que ele fez uma lista de contos e não só contos, né? Porque a literatura coreana é muito forte em contos, né? Tinha contos e romances que ele achava assim a espinha dorsal, né? Que forma as costelas da espinha dorsal da literatura moderna coreana. Então eu tinha essa lista, né? E aí eu acho que eu não li todas as obras, mas eu li a maioria. E também eu tirei algumas obras que eu achava que não seria muito entendível para o público brasileiro, né? Quem estudou comigo sabe que é impossível você entender a literatura coreana se você não sabe a história da Coreia. Então, mesmo depois de ter escolhido, ainda ficava faltando explicação, até que eu coloquei umas explicações, né? Como naquela época ninguém tinha interesse sobre a Coreia, a minha grande preocupação era que eles entendessem o contexto para entender a obra em si, né? E é claro que aqui tem não somente daquela lista, mas um ou outro que eu li e que eu gostei, né? Mas a base é aquela lista que o meu orientador fez. Eu acho que muita gente conhece essa história, né? Mas como acredito que tem a gente que não conhece a história, eu traduzi A Vegetariana em 2013, que é antes de ela receber o prêmio Man Booker em 2016. E eu mandei a tradução para todas as editoras que eu conheço, ninguém deu a mínima bola. E eu era fascinada por esse livro naquela época e traduzi, mas eu não conseguia imprimir o livro. E eu tinha prazo, senão eu perderia o dinheiro da subvenção, inclusive da tradução que eu fiz. Então, eu pedi ajuda para um amigo meu, o Nick Falwell, que muita gente deve conhecer, e acabou saindo pela editora dele na época, uma editora Devir, que não tem tradição em publicar romances desse tipo. Então, saiu com um monte de problemas, mas eu consegui, né, milagrosamente cumprir o prazo e botei no mundo. Ninguém, quer dizer, vendeu assim, 100 exemplares, 200 exemplares, né? Daí, isso foi em 2013. Em 2014, eu até realizei um concurso literário, um concurso de resenha sobre esse livro. Ele participou e, mesmo assim, vendeu um pouquinho mais. E em 2015, quando chegou em 2016 e ela ganhou o prêmio, eu liguei para o editor, toda feliz, agora vamos vender, né? O que restou, né? O editor, super ingênuo, ligou para a agente literária que vendeu os direitos autorais, e a agente literária
em 2 horas mandou um e-mail rescindindo o contrato, dando um prazo para a gente escoar, né, o que tinha, porque eles queriam vender novamente os direitos autorais com ágil para uma outra editora, para poder ganhar em cima, né? Essa é a prática dos agentes literários, é que o editor do Devir também não tinha experiência, muito menos eu, né? Muito bem, daí a gente conseguiu escoar, porque como ganhou o prêmio internacional, a tiragem também foi ridícula, e aí a gente vendeu no prazo que eles estipularam. Então, aqui, eu trouxe aqui um dos livros, esse aqui, né? Eu ia sortear, mas como é difícil sortear, né? Eu quero saber quem é a pessoa que veio de mais longe. Quem veio de outro estado? Eu. Peraí, de que estado você é? Maranhão. Uau! Já ganhou. Já ganhou. Dá para ele, por favor. Valeu. Eu queria falar de Contos da Tartaruga Dourada. Se vocês entram, uma vez eu tive a curiosidade, eu estava no Amazon para comprar um livro e entrei aqui para ver como é que estava a pontuação de Contos da Tartaruga Dourada. Tá 5 estrelas. E o primeiro comentário que eu amei, falei assim: eu não empresto, não vendo. Porque isso daqui foi assim, como eu tinha ganhado o prêmio de melhor tradução literária com a Vegetariana, o Instituto de Tradução Literária me deu o privilégio de escolher, de ter outro projeto sem passar pela seleção. Só que eles me deram 2 opções. Legendar 100 filmes coreanos, ou traduzir esse livro com 5 continhos. Falei, é claro que eu vou traduzir esse livro com 5 continhos, certo? Pois é, eu levei 3 anos. Eu amarguei 3 anos na minha vida. Eu sofri, eu não fazia ideia do que eu sofri traduzindo esse livro. Então, o resultado, eu acho que está bem palatável, mas aí tem litros e litros do meu sangue e suor nos Contos da Tartaruga Dourada. O que mais? Tem que falar desses também? Não, acho que não precisa. É só para vocês saberem que a autora está vindo agora, no início de dezembro, para o CCXP. O novo livro dela, eu acabei de traduzir, entreguei ontem para a editora. E vai ser a primeira vez que esse livro novo dela vai sair no mundo, vai ser no Brasil, vai ser agora em outubro, para que vocês possam levar no evento, mas eu vou dar uma notícia de primeira mão. Vai ter porque a capa é toda vermelha, mas vai ter uma edição limitada, 600 exemplares em capa dourada. E que vai ser vendido no evento. E é um livro sobre a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sobre a divisão territorial. Ela dá uma aula, na verdade, é o que eu falo para ele. Os livros dela são, acima de tudo, didáticos. Porque esses temas todos, os coreanos estão por aqui de saber, né? Mas ela leva esses assuntos para o mundo de uma forma didática e ainda com emoção, né? Para a gente pensar em como a gente está falando de literatura, né? Como é que essa literatura está chegando e apresentando essa cultura coreana? Quando a gente para pensar que a primeira literatura coreana infantil que chega no Brasil, ela é paradidática. Eu não sei se vocês sabem qual é o conceito de paradidático, mas é um livro didático que é narrado, ou seja, ele tem uma história para ensinar algo. É quase como se fosse um conto de fada, só que ele tem um fim de ensinar algo na cara, tá na nossa cara que a gente está aprendendo alguma coisa. Então a gente tem aqui uma coleção inteira publicada pela editora Cáliz desde 2006 até 2011 de obras de escritores e ilustradores coreanos que são vendidos até hoje, em 2024, que ensinam matemática através de histórias com personagens que são fenotipicamente asiáticos e também com alguns contextos e também arquitetura, vestuário coreanos, o que gera
com curiosidade nesse leitor que está aprendendo sobre matemática. E a gente vê a sequência que passou de primeiro de indireta para a tradução direta numa sequência. Aqui só algumas capas para vocês terem. Olha ali, a gente vê, né, as figuras folclóricas coreanas. A coisa explode aqui no Brasil a partir de 2008, quando a Suzy Lee chega no Brasil. Ela chega com publicação internacional que é Onda. E na sequência, a Kozak Naif, que é essa editora que se extinguiu, ela fecha em 2015, mas ela abre um caminho para que o livro ilustrado coreano chegue com força e fique. E ele se torne uma referência, inclusive, para quem cria livro ilustrado no Brasil. Muitos ilustradores, hoje em dia, usam Suzy Lee como referência para a ilustração. Então a gente vê que o mercado nacional aderiu isso de uma maneira tão forte pela plasticidade, que a gente pode botar entre aspas, simples da Suzy Lee, de contar o dia a dia. Então a gente está vendo aqui histórias que seriam, entre aspas, também universal. A gente tem aqui uma obra que chegou com subsídio do LTI, único e exclusivo para a literatura infantil no Brasil, numa edição bilíngue, um livro que foi premiado na Feira de Bolonha, que é a principal feira internacional de livros infantis. Porque ele foi premiado lá, ele chegou aqui no Brasil com tradução da Yun. A gente tem também aqui essas duas traduções da Yun, que são duas obras muito bonitas, publicadas até hoje pelas edições SM. Eu coloquei aqui, sim, faz parte do PNBE, que é o Plano Nacional de Biblioteca na Escola, que levava livros infantis para as bibliotecas das escolas públicas brasileiras. E a gente vê que 2 livros coreanos, em 2011 e 2012, integraram esse acervo a partir de uma seleção que é nacional. Então a gente vê que até hoje esses livros estão em bibliotecas para os alunos brasileiros. Aí, ó, a mesma editora Kalis publica uma nova coleção de livros paradidáticos coreanos, que é a coleção Eureka, que foi publicada unicamente e não teve reimpressões, mas nessa daqui a gente já tem conceitos da física. Então a gente viu que deu tão certo que se tornou notícia no Publish News, que é um site brasileiro sobre o mercado editorial, né? Então pensar que livros coreanos numa coleção paradidática virou notícia, certo? A gente tem aqui essa obra que até hoje é impressa, que é Flora Hen. Ele é uma fábula ilustrada dessa galinha que se posiciona: eu não vou mais colocar ovos, porque eu vejo o que é que fazem com os meus ovos. Então a gente tem um posicionamento de uma personagem feminina mãe falando: eu não vou mais servir à função que me colocaram. Então, há um questionamento num livro infantil do posicionamento de mulheres. A gente tem aqui outros 2 livros que a editora Márcia Takeuchi, que trabalha há muitos anos no mercado editorial, ela adquiriu esses 2 títulos e publicou pela editora Positivo. Inclusive, a história de Pipe, ele faz parte do acervo do PNLD literário, e são obras que falam de temas delicados, de personagens que sofreram algum tipo de abuso psicológico. Então a gente está falando de alguma medida do que existe na cultura das crianças na escola, lá na Coreia, de bullying e de abuso psicológico. E isso está circulando nas escolas brasileiras. A gente tem aqui, que foi recentemente aprovado no PNLD literário, com tradução da Yu e minha, que é a Princesa Indomável, que é um conto de fadas feminista, coreano, que fala dessa princesa que não quer ser a princesa tradicional do castelo, mas que ela quer comandar um reino em cima de um cavalo, e que o príncipe que vai cuidar do jardim das flores. E esse livro também foi aprovado para circular nas escolas brasileiras. E esse livro, inclusive, já contou com a curadoria da área cultural, que nós selecionamos ele para apresentar para as editoras. A gente tem aqui a questão dos temas fraturantes, que quando a gente fala de literatura infantil, temas fraturantes são todos aqueles que mexem com temas delicados da infância. A gente pode estar falando de sexualidade, a gente pode estar falando de relações familiares, relações interpessoais, a gente pode estar também falando de crises existenciais na infância e juventude e na juventude. E essas 2 obras, elas tratam de 2 temas específicos. O primeiro fala sobre a morte, né? E a gente tem esse final que é muito bonito de acompanhar no livro Rio, Cão Preto, que foi, inclusive, uma tradução nossa que foi premiada pela Finilige. Essa nós fomos informados. E Consegue Ouvir o Meu Coração, que é um livro-imagem, seguindo a sequência que a Suzy Lee iniciou lá em 2008, que também recebeu um prêmio de melhor livro-imagem. E ele fala sobre bullying com a criança que é neurodivergente. Então, a gente está falando também de experimentalismo visual, que é aquilo que toda editora que vem atrás da área cultural, que somos nós, eles perguntam: eu quero um livro ilustrado coreano
pela plasticidade dele, pelo trabalho visual dele. Então, o que a gente faz lá em 2021, a gente apresenta a Bequiná para editoras brasileiras e a gente vê os estilos completamente diferentes de cada livro. Ela utiliza fotografia, ela utiliza boneco que ela monta, ela cria cenários tal qual um stop motion, mas ela também ilustra em carvão. Então a gente vê uma polissemia de linguagens que ela utiliza para criar livros que falam do quê? Da relação de uma criança que não tem amigos, e a relação com o pai é totalmente cifrada. A gente fala da relação entre vizinhos numa noite quente, que poderia estar discutindo o aquecimento global, mas que eles se reúnem para criar um vínculo no momento específico que a lua derrete. E a gente tem aqui a mamãe do pintinho, que é uma gata rabugenta que vai comer um ovo, e quando nasce o pintinho, ele acolhe ela como mãe. Qual é esse posicionamento dessa gata como mãe de um pintinho que ela teoricamente engoliu? Fica essa reflexão para crianças e para os mediadores de leitura. E por último, eu vou falar dos livros bilíngues que saíram em 2023 pela editora Kaikai, que são esses livros Rolando e Rolando e Igualzinho, Igualzinho, onde a gente tem obras que podem ser interessantes tanto para aqueles que estão aprendendo língua coreana em algum nível, porque são obras que têm a construção frasal do coreano muito básica, então você consegue ler o texto em coreano, mas também consegue ver, tanto no texto em coreano quanto em português, o trabalho de linguagem sonoro, visual e polissêmico de possibilidades de leitura, em que a gente, quando relaciona com a ilustração, o texto cresce. Então, eu queria falar desses livros como as tendências que chegam aqui no Brasil, que eu pesquiso, inclusive saiu um artigo agora na Coreia sobre essa pesquisa. Se vocês quiserem procurar, bota Luiz Girão e pesquisa sobre Hallyu. E eu acho que é isso. Eu vou passar então a palavra para as meninas. Eu acho que eu fiz em 10 minutos. Só um instante. Então, eu queria falar da área cultural, né? Um trabalho entre o Luiz e eu. E a ideia da área cultural surgiu numa palestra que eu assisti lá na Coreia, dentro do Instituto de Tradução Literária. Um editor, um agente literário, uma agência literária, o diretor entrou e falou a primeira palavra: não, tradutores não aceitem contratos sem direitos autorais. Eu falei, é bom, fácil falar, né? E aí, quando eu voltei, e eu falei para o Luiz, vamos fazer um trabalho pesado, e a gente tem conseguido uma coisinha ou outra, uma grande vitória. É pequeno, mas é uma vitória, né? Bom, agora as palavras das nossas meninas. Para quem não conhece a gente, nós somos o podcast Sarambam. Eu sou a Bruna. Eu sou a Denise. Boa tarde. Bom, então, rapidinho, para quem não conhece a gente, por que a gente optou por esse nome, Sarambam, que faz referência a um cômodo tradicional da dinastia Joseon, que ficava presente nas Hanok, que são as casas tradicionais. Era um cômodo reservado exclusivamente para os homens aristocratas discutirem literatura, praticar caligrafia, falar sobre os assuntos daquele momento. Então a gente optou por esse nome porque a gente quer abrir essas portas para que todo mundo possa conversar sobre literatura coreana, sobre cultura e sociedade coreana. O que a gente considera literatura coreana? A gente já recebeu essas perguntas algumas vezes. Então, são só aqueles livros escritos por sul-coreanos? Livros escritos por descendentes que não nasceram na Coreia também conta? Então, a gente considera muito mais assim a cultura e a tradição que está envolvida nessas obras, muito mais do que especificar de onde aquela pessoa veio ao certo. E depois a gente pode entrar naquele debate sobre brasileiros que estão agora escrevendo sobre Coreia, etc. Então, num panorama geral, a gente faz um levantamento, a gente tenta, de quantos livros coreanos que já foram publicados no Brasil, né? De acordo com o nosso levantamento, atualmente a gente tem 282 obras de autores coreanos e descendentes, né? E aí envolvendo todos os tipos de gêneros, e inclusive os paradidáticos. Aqui a gente tem um gráfico que fica bem visual para a gente ver o alcance, né? O quanto foi sendo publicado literatura coreana desde lá 1985, que foi o primeiro livro, e aí vem bem devagarzinho ali até 2010, aí 2012 teve a explosão, né, com o Gangnam Style, então começou a ter mais interesse por cultura coreana.
mas a gente começa a ver mesmo um crescimento maior ali a partir de 2017, né? E a gente vai falar aqui na nossa fala, a gente vai focar mais nesses livros que foram lançados a partir de 2017, que focam mais também na literatura contemporânea, que é o que está bombando hoje. Aí a gente já pode observar que esse ano de 2024, junto com os que já foram publicados e os que já estão na pré-venda, a gente já alcança o número de livros publicados no ano passado. Porque a gente tenta fazer um pouquinho o levantamento da autoria, né? Porque a gente tem essa percepção que tem muito mais livros de autoras, né, de mulheres, vindo para o Brasil, do que de homens, e aí a gente coloca aqui, não é uma tradução, uma apuração totalmente fidedigna, porque, por exemplo, a gente colocou aqui de todo mundo, até, por exemplo, dos quadrinhos, das novelas, e às vezes esses autores, eles usam pseudônimos e a gente não tem acesso à informação de gênero de todos eles. Mas o que a gente consegue fazer o levantamento é que, sim, a maioria de autoria de mulheres, porque se a gente somar as autoria feminina com a autoria feminina e masculina, que ali no caso seriam os livros infantis, principalmente, porque a gente considera o ilustrador também autor, é muito importante lembrar disso. Então ali a gente vê que mais mulheres estão chegando no Brasil, com 3 livros da Han Han, 2 da Bessois, 4 da Suzy Lee, a Beckina também 4 e a Kunsuk Kendrick King também com 4. Uma coisa que a gente tem ficado muito contente é que nos últimos anos cresceu muito a tradução direta do coreano para o português. Então a gente consegue observar que já são 75 livros traduzidos diretamente. E aí a gente tem alguns outros aí traduzidos tanto direto do inglês, porque a gente tem muita literatura da diáspora vindo para o Brasil, então vem direto, não tem essa comunicação aí no meio, o que é ótimo, né, para o leitor final. E aí tem muita indireta também, alguns que a gente não conseguiu ter certeza, porque a gente não tem o livro em mão, fica um pouco mais difícil. E, claro, a nossa professora, a querida Yoon Joo-in, com a maioria das traduções. Hoje somos 17, a tradução número 18 vem aí, já está pronta, né? E o Jae Hyun-woo com 11 traduções. Aí aqui o tipo de obra por gênero literário. É muito interessante a gente pensar nisso, porque desde 2017, 2018 para cá, os gêneros de livros que vêm vindo são bem diversificados. Isso é muito legal, porque, por exemplo, em coletânea de contos, a gente tinha antes os contos contemporâneos, contos clássicos, e hoje a gente já tem, por exemplo, em 2018, o Chiclete, que é um livro de um poeta contemporâneo, né, com poesia contemporânea, e também de contos, o livro Coelho Maldito, da Bora Chon, que é um livro aí que tem contos inovadores, né, com sci-fi, horror, fantasia. Então, assim, é um livro que chegou agradando muito o leitor brasileiro e é bem diferente. Em romance também é bem legal a gente pensar que, por exemplo, a gente tem, em 2022, a Fósforo, que é uma editora novata, trazendo um livro com temática LGBT, QINPA+, acho que é isso. Eu sempre confundo a sigla, desculpe. Que é sobre minha filha, né? Foi uma aposta muito interessante. O leitor brasileiro gostou bastante também. E, inclusive, a gente tem agora um livro também do gênero vindo, que vai sair agora em agosto, que é o Regras do Amor na Cidade Grande, que aí, no caso, veio por uma editora grande, que é a Record, mas também tem um porém, né? Porque ele ficou na long list do Man Booker Prize, então isso chama muita atenção dos leitores, mesmo que não seja por questão do gênero. Os romances de cura, que vem aí, acho que dispensa comentários, né? É assunto do ano, acho, essa coisa da ficção de cura. Então a gente tem 5 livros de ficção de cura. E aí é interessante a gente pensar que tem muita não ficção. A maioria é do filósofo Byung-Chul Han, que é muito aclamado aqui no Brasil, mas um livro que está nessa categoria de não ficção é o Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Topoki. Esse livro é um livro da Bexerri. Ele é a transcrição dos relatos dela, né, das sessões com o psiquiatra, e ele se enquadra aí nessa categoria de biografia, de saúde mental. E se você for ver no Kindle, ele é assim, campeão de vendas, ele sai muito também. A gente reuniu tudo em romance, né? Mas dentro desses romances, que tem 42, eles são de gêneros muito, muito variados. Então tem, por exemplo, a gente coloca junto O Livro Branco e Atos Humanos, da Han Kang, por exemplo, junto com os de ficção de cura, né? Então, e também bota
amêndoa junto. Então, assim, são muitos subgêneros que a gente reuniu para fins de melhor compreensão, né? Aqui. Aliás, uma coisa também que faz muito sucesso aí dentro dos romances são os romances históricos, que a gente tem aí desde em 2020 Herdeiras do Mar, Pachinko, em 2022 Como Tigres na Neve, que são livros da diáspora, inclusive, e que são um sucesso absoluto, inclusive sendo adaptado para série na Apple TV. O Como Tigres na Neve também já foi vendido os direitos para ser produzido no audiovisual, então a gente vê o interesse bem grande do público brasileiro. E muitos deles com temáticas feministas também, né? Que é um ponto que aqui é bastante valorizado, né? Bom, então aqui a gente também trouxe alguns dados sobre a Bienal, que ainda vai acontecer esse ano. Então, esses daqui são da Bienal do ano passado, que foi um sucesso de vendas, né? A Publish News também fez uma reportagem sobre isso. Aqui a gente trouxe o stand da Roku, que tinha um espaço dedicado exclusivamente a amêndoas, que foi o livro mais vendido por eles lá também, estava no top 1. E aqui, pilhas e pilhas na intrínseca do lançamento, na época de Bem-vindos à Livraria Rio Namdong, que vem ainda fazendo muito sucesso a ponto de, né, eles trazerem a Hwang Borum esse ano para uma noite de autógrafos e etc. A gente vai falar disso já já. Então, aqui só mais alguns dados. Então, intrínseca, o Bem-vindos ficou em 5º, Roku Amêndoas em 1º, e na sextante, esse já é um clássico, né, que é o monge Hemin Sunim, né, que faz tem as coisas que você só vê quando desacelera. Destaque aí, então, em um evento literário muito importante aqui no Brasil. Essa parte aqui é bem interessante. No começo do ano, o Bookster, né, acho que a maioria conhece, é um influencer de livros muito conhecido. O desafio dele foi o livro da Michelle Zauner, né, Aos Prantos do Mercado, e o livro esgotou em todos os lugares, foi parar lá em 6º lugar na venda da Amazon. Então você vê a influência que esses criadores de conteúdo, né, que a gente aprendeu lá com o Alex Pizziolo, que são também paratextos, né, que influenciam, né, o leitor a escolher um livro, a influência que eles têm, né? E como é interessante a gente pensar também como esses livros, principalmente os da diáspora, furam a bolha, né? Não só daquelas pessoas que estão interessadas em Hallyu, mas no leitor comum, né, no leitor geral. E isso influenciou, inclusive, o nosso próprio podcast, né? Que os episódios mais assistidos e ouvidos são sobre Aos Prantos no mercado. Então, valeu, Bookstore, né? Pode passar. Então, só aqui comentando mais uma vez, então, a Hwang Borum, ela vem para a Bienal, tendo esse sucesso todo, e a Kunsuk Jendrikim também vem para CCXP. E aí temos aí surpresas, então, um lançamento e livros aí especiais. Mostra mais uma vez, né, o quanto que o público está super interessado e engajado nessa literatura. Acho que é legal falar que se hoje você for buscar na Amazon livros coreanos, o mais vendido é o Bem-vindos à Livraria Rio Namdong. Ele ocupa a posição 119 na categoria geral de livros. Então, assim, é muito expressivo. E aí superou Amêndoas, né? Que tinha influência BTS, etc. Tá bom, falando um pouquinho sobre ficção de cura, que está em alta, né? Várias e várias reportagens. Assim, questionando se é uma tendência, se é um fenômeno literário, se ele vai ficar, se ele é passageiro, chega a ser um gênero ou não. A gente tem uma opinião já formada, a gente acredita que é uma onda, assim, é uma brisa, então, e a gente entende que esse livro, ele está vendendo porque um público está interessado e precisando disso, e ele reflete muito o que os próprios coreanos e o que a própria Ásia está consumindo e então produzindo também. Então, a compra desses livros vem não só pela capa, que são, né, maravilhosas, como também por esse apelo. Então eles estão lendo e esses livros são tão vendidos lá, também quero consumir esse tipo de conteúdo, digamos assim. Então e vai chegar mais alguns por aí também, né? Inclusive, desses aqui, só o Bem-vindos à Livraria Rio Namdong que não tem continuação. Os outros 3 têm continuação, já estão também em tradução e estão em preparação para ser publicado também no Brasil. Lógico que a gente não pode deixar de falar do sucesso dos webtoons. Eu mesmo sou muito fã.
E, inclusive, né, quando a Webtoon foi avaliada, né, em mais de 2,7 bilhões, né, bilhões, gente. Isso que a gente está falando só da Webtoon, né, que é da Naver, mas a gente tem o Tapas, a gente tem muitas outras plataformas também que estão distribuindo o Webtoon aí para o Brasil e para o mundo. E aí, se a gente for ver aqui no Brasil, a gente tem a New Pop, que tem a maioria, né, dos livros, dos Webtoons coreanos e novels, mas a gente teve aí a clássica briga que teve, né, pelos direitos autorais da Solo Leveling. Isso mostra muito o quanto esse quadrinho foi sucesso, porque ele era da New Pop, e aí ele começou a ter várias críticas, né, principalmente pela questão de demora, né, na entrega. E aí vem o quê? Vem a Panini, que é uma editora grande, que vem de um conglomerado grande, né? E consegue pegar os direitos do Solo Leveling, que agora está saindo pela Panini, e inclusive foi adaptado, né, para anime, né? Tá na Crunchyroll. Quebrou o Crunchyroll também quando saiu o anime, e a gente tem agora o True Beauty também sendo adaptado para anime. O True Beauty, infelizmente, ainda não chegou impresso para o Brasil, né? Mas é um grande sucesso. E todos esses outros livros também muito grande sucesso aqui entre o público brasileiro. Aí, falando um pouco de alguns lançamentos, O Impulso, que sai agora em agosto, Regras do Amor na Cidade Grande também em agosto, Contrapeso, tradução de Luiz Girão, vem em setembro, que é uma ficção científica. Só para comentar, isso, é o primeiro da Suma coreano. E o Regras do Amor é um tema queer, então eles colocam isso bem na capa também. Então aí né, diversidade aí de temas trazidos. E o outro que a gente vai ter também em setembro, que é um livro infantil, que é A Lenda dos Amigos, que é fofíssimo. Exato. Como a Denise falou, aqueles 3 livros de ficção de cura, eles já deixam aí aberto, né, um volume 2, então a gente já sabe que vai vir a Inconveniente Loja de Conveniência 2, já tem até capa e tudo, e a convidada Renata Petengil, que é da própria editora, ela já falou que está saindo, então deve sair esse ano ainda. Então, mais um para esse ano. E um outro também de ficção de cura, que ela já falou também que vai sair pela Bertrand, é sobre cerâmica, aparentemente. E essa é a versão americana, por enquanto. Para fechar, as perspectivas finais, né, que a gente tem de como está a literatura coreana agora, né, e o que vem, a gente fica bem feliz de ver, né, o que a gente mostrou aqui agora para vocês, toda essa diversidade, né, tanto em gêneros, que agora, por exemplo, até ficção científica vai vir, que é uma coisa que não, né, até de literatura europeia é um pouco mais difícil, e agora está vindo uma coreana, ótimo. Então, assim, as editoras, parece que agora cada um quer ter o seu coreano, né? A gente vê que antes a professora tinha uma briga para conseguir que uma editora publicasse um livro coreano. E aí, a partir de 2002, 2015, começou a crescer, por exemplo, editoras grandes, Intrínseca, Todavia, traz livros coreanos. E agora a gente tem outras editoras menores indo atrás também, que é o caso da Suma, é o caso da Fósforo, né? E apostando na literatura coreana. Isso diz muito sobre o interesse e a demanda, né? A preferência pelas traduções diretas, que a gente já falou, e aí tem aí um tema polêmico, né? Que são os livros escritos por brasileiros com temática coreana. Né? Inclusive, a gente vai estar na Bienal, dia 7 de setembro, numa mesa que é sobre isso. E é complicado, né, galera? Abafa. Mas tem todo um público, né? Desde o público que vem aí das fanfics, né? Que vão escrever livros sobre ídolos de K-pop, sobre muita música, como o próprio público que é fã de K-drama e está aí em busca de livros com uma temática parecida com K-dramas, e a gente encontra um nicho muito grande em autores cristãos escrevendo livros nessa temática. E aí, gente, o que temos. Então vamos na Bienal, dia 7, tá bom? Conversar sobre isso, tá? Dar um apoio, obrigada de nada. Por fim, a nossa perspectiva agora, né? A gente acha que essa é uma literatura que veio para ficar.
Acho que até alguns anos atrás a gente não poderia ter essa certeza, mas agora a gente tem, tanto por esse cenário das próprias editoras querendo mais Coreia, quanto também por uma abertura maior do público. A gente sente que a gente está vivendo um momento em que as pessoas querem consumir outras vozes, querem ouvir outras vozes que não Europa e Estados Unidos. Então, é um terreno muito fértil para que a Coreia, a Ásia, a África, a América Latina, por exemplo, né, cresçam. E também essas multifacetas, né? Então, quem consome a literatura coreana, às vezes, consome também K-pop, K-drama, comida, moda, maquiagem. Então, são muitas camadas ali, muitas vertentes que podem, então, fortalecer a literatura. E, por fim, acho que isso também vai ser comentado na próxima mesa, que é esse Korean Way of Life, como a gente chamou, que é isso, né? Por exemplo, a ficção de cura. Nós estamos comprando esses livros porque os coreanos estão lendo esses livros. Então, a gente quer viver a experiência coreana, não só ler um livro de autoria coreana. Então, essa nova tendência, assim, que aí eu não sei dizer se vai ficar dessa forma para sempre, é muito favorável para que essa literatura consiga vir chegando cada vez mais. Acho que era isso, gente. Não sei se a gente vai ter um tempinho para perguntas. Para quem ainda não segue a gente, vai seguir @sarangbang.br, tá? Vai ver também lá no Spotify, YouTube. Temos episódios quinzenais, tá bom? Dá like, comenta, curte, compartilha. É isso aí, galera. Obrigada, gente. Eu fiz uma pesquisa muito rápida no final do ano passado, porque eu ia participar de um congresso lá e li vários artigos de jornal sobre isso, né? E a literatura de cura na Coreia também está bombando, né? Então, eles estavam... eu li um artigo muito interessante que dizia quantos million sellers, quer dizer, um livro que vende mais que 1 milhão, tá certo? Apareceram na Coreia, né? Então, eles fizeram uma separação por décadas. Então, na década de 60, 70, 80, 90... E na década de 2010, só teve 2 títulos que chegaram a million seller. E esses 2 títulos eram do que a professora lá coreana chama de os grandes temas, as grandes narrativas que falam sobre a história da Coreia, né, as dores da guerra, a separação da guerra, enfim. E aí, sendo que na década anterior a 2010, na década de 2000, tinha tido uns 10 livros, mas todos eles eram dos grandes temas. E chega na década de 2020, passou 4 anos, né? No fim do ano passado tinha passado apenas 3 anos, já tinha tido 3 million seller, os 3 literatura de cura, né? E, quer dizer... Os million seller dava cerca de 10 por cada década. Na década de 2010 tinha caído para 2, os 2 temas grandes temas. Aí no 2020 passou 3 anos, já tem 3 million seller, todos literatura de cura, ou seja, está tendo uma conversão entre as grandes narrativas para o que é chamada de micronarrativas, tá certo? Desde 2012. Bom, nosso tempo acabou, porque a próxima mesa tem que entrar e a gente tem que dar pelo menos um intervalinho de respiro, não sei, ou a gente já passa direto para vocês irem ao banheiro e a gente volta para falar na segunda mesa sobre Hallyu. Ok? Muito obrigado a todo mundo.